muitos casos, os ganhos arrecadados pelo trabalhador garantem também a subsistência familiar. Assim, a proteção conferida pela Previdência Social não se restringe apenas ao segurado, ao contribuinte, mas também aos dependentes deles, sejam aí cônjuges, filhos e até pais, desde que seja comprovada a dependência econômica. No quadro Bom Dia INSS de hoje, vamos falar sobre a garantia dos beneficiários indiretos. Para isso, recebo ao vivo aqui a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Mato Grosso, a advogada Camila Santos. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Bom dia, Antônio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez sobre Previdência Social. A gente sempre, quando fala em INSS, a gente lembra muito assim, a questão da aposentadoria, mas tem muito mais benefícios do que eles. Vamos citar então quais os principais benefícios que dão também garantia de remuneração para dependentes de quem contribuiu com a Previdência Social. Então, um benefício que é pago para o trabalhador, mas que é um benefício diretamente vinculado ao dependente dele, é o salário família, por exemplo, que é um benefício pago para aquele que tem filho menor de 14 anos. Mas não é para todo contribuinte, depende do salário. Baixa renda. Então, assim, esse é um dos benefícios da Previdência, que eu preciso ter um dependente para que eu receba o benefício. Mas os principais benefícios em relação aos dependentes, que é o dependente que vai receber, é a pensão por morte, quando há o falecimento do segurado da Previdência Social, em que o beneficiário, que são os seus filhos, esposa, pais ou irmãos, eles vão receber ali aquele valor de benefício através da pensão por morte. Explicando melhor isso aí, a pessoa é aposentada e falece. Isso. O valor da aposentadoria pode ser recebido depois da morte do aposentado pelos familiares? Pelos familiares. Aí a gente tem as principais características que as pessoas confundem um pouco. Então a gente tem na primeira linha lá de dependentes da Previdência Social, é o quê? A esposa, o esposo, companheiro ou companheira e filhos menores de 21 anos ou inválidos. Essas pessoas, elas são os principais beneficiários. O que acontece? Eu tenho meu esposo e 2 filhos. Eles irão dividir a pensão. Não terá uma pensão para cada um. É uma pensão dividida por eles. Então, explicando também melhor isso, o nome de quem era do contribuinte vivo era aposentadoria. Ele faleceu, já muda o nome. Pensão por morte. Vira pensão, não é mais aposentadoria, é pensão. Exatamente. E é por um período que é pago essa pensão? Então, antigamente, até antes da medida provisória 664-665, que saiu agora em 2015, ela era vitalícia para o esposo e para a esposa, companheiro, para o filho até implementar a idade de 21 anos. Ou se o inválido retornar à capacidade laborativa dele, né? Então, eu era inválida, mas me tornei capaz de trabalhar. Aí cortava a pensão. Hoje, a esposa, o esposo, o companheiro recebe de acordo com a idade. Quanto mais jovem eu sou, por um período menor eu recebo. Até que a partir dos 45 anos eu recebo de forma vitalícia. Em que momento irmãos ou os pais da pessoa falecida vão receber essa pensão devido à morte? É na ausência da pessoa que faleceu não deixar um viúvo ou viúva ou não deixar filhos, aí irmãos ou pais receberiam isso? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, que os beneficiários de primeira classe, eles excluem os demais beneficiários. Então, ou seja, se eu tenho filho, se eu tenho esposa, meu irmão não vai receber, os meus pais não vão receber, ninguém vai receber. Lembrando que irmãos são menores ou inválidos e que a dependência econômica ela tem que ser comprovada nesse caso. Para os filhos e para a esposa ou esposo, eu tenho uma dependência econômica presumida. Presume-se que aquela pessoa depende de mim. Se eu sou separada judicialmente, eu tenho que comprovar o quê? Que eu recebo pensão por morte, que eu dependo economicamente. Agora, em relação aos pais, eu tenho que comprovar que o meu pai, que a minha mãe dependem de mim economicamente para a concessão do benefício. Tipo assim, lá na declaração do imposto de renda, colocava os pais como dependentes daquela pessoa. Ele falece, eles automaticamente têm esse direito. Isso. Na verdade, o INSS pede 3 provas de dependência econômica. Quais que são as provas que hoje a gente verifica como dependência econômica? Desde morar sobre o mesmo teto, comprovação de dependência do plano de saúde, imposto de renda, qualquer coisa que comprove que eu sou dependente economicamente. Agora há pouco o senhor falou aí sobre a questão que é um único valor dividido entre esses entes. No caso, por exemplo, da mãe e dos filhos, a pessoa, o aposentado recebia um valor lá de R$1.000 por mês,
mês ele falece, a pensão será dividida. É 500 para a viúva e 500 dividido entre os filhos, é isso? Hoje mudou o valor da pensão também. Hoje é 50% do valor que a pessoa recebia, ou seja, 50%, mais 10% a cada dependente. Ou seja, recebia R$1.000. Aquele montante vai receber 500, mais 10% para a mãe, 10% para cada filho, podendo chegar até 100%. Nós falamos apenas de um dos benefícios. Fica uma próxima oportunidade de falar dos outros benefícios que também têm beneficiários indiretos. É que, na verdade, o auxílio reclusão segue os mesmos critérios. Para quem está preso, familiares recebem. Isso. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.